E vamos nós, leis especiais, né? Abuso de autoridade, aula 2. A gente vai passar aqui sobre toda a lei, mas é importante que depois você pegue a apostila e passe o olho também, leia ela toda para você ter contato com todos os artigos, tudo que está sendo dito, tá? Aqui a gente vai procurar destacar o que é mais importante para você não ficar vendido ali, entender. Vamos lá. Para começar isso aqui, eu vou te trazer aqui para a aula de vamos relembrar rapidinho a aula 4 de Direito Administrativo, que a gente tinha lá como abuso de poder, né? O que seria? É o excesso de poder ou desvio de poder. Se você tiver dúvida com isso, vale a pena assistir a aula 4, se eu não me engano, vai aparecer já aqui qual é. E, quer dizer, excesso de poder é quando você excede o poder que você tinha. Você não tinha poder para fazer aquilo e aí você foi além. Então você era um agente público que nem podia estar fazendo aquilo e foi além. Ou o desvio de poder. Essas são as modalidades que vai poder ter ao abuso. Ou excesso de poder, ou desvio de poder. No excesso, você não poderia nem ter praticado aquele ato, praticou. No desvio, você poderia praticar aquele ato, só desviou a real intenção daquele ato, entendeu? Aquilo, você é aquele exemplo clássico, né? Você tem o poder para transferir um funcionário, mas ele deve ser transferido por alguns motivos e não porque você discutiu, por motivos pessoais. E aí você, por motivos pessoais, transfere ele. Então é um desvio de poder, é uma forma de abuso de poder, porque você desviou do caminho que era para ser tomado. Então lá, excesso de poder, vício de competência, extrapola os limites da competência. Se você estudou aula de administrativo, você está entendendo ali a competência, se não vale a pena depois ver a aula. Extrapola o limite da competência, não tinha competência, a gente pode anular. Ele não tinha competência aqui tá vendo? Especifica na lei, divide poder. Ele tinha competência, mas ele desviou. Isso aqui é só para a gente lembrar e vir realmente para a aula aqui. Então, aula 4, Direito Administrativo. Aí vamos para o abuso de autoridade. O abuso de autoridade, inicialmente, era essa lei, 4898 de 65. Hoje, essa aqui, a 4898 de 65, foi revogada pela 3869 de 2019. Essa revogada, essa atual. Certo? Então, essa lei, por que veio essa lei de abuso de autoridade? A intenção dela é coibir os abusos que venham sendo praticados pelos agentes públicos, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, ou seja, qualquer agente público, é importante que seja um agente público, mas qualquer agente público, o abuso praticado por ele vai ser punido através dessa lei. O que vem aqui no artigo 1º da nova lei de abuso de autoridade? Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade, então destacamos aqui, define os crimes de abuso de autoridade, cometido por agente público, ou seja, tem que ser um agente público, tá vendo? Servidor ou não, e aí as aulas de administrativo te ajudam a entender o que é um servidor ou não, mas ele é agente público. Que no exercício de suas funções e a pretexto de exercê-las abuse do poder que lhe tenha sido atribuído, certo? Então aqui vale a pena assistir a aula 7 de Direito Administrativo, que ele vai conceituar agente público, como eu te disse, se está com dificuldade de servidor ou não, como assim? Vai lá na aula 7 depois que você vai entender essa parte. Mas agora, para dar continuidade na de abuso de autoridade e entender, grava que ele tem que ser sim um agente público, tá? O parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticados pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outro ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação. Olha o que eu botei aqui. Porque ele te deu as finalidades, ou seja, só vai ser... O cara pode ter praticado a coisa e ser um outro tipo de crime, tá? Ser uma outra coisa. Mas para ser abuso de autoridade, ele está te exigindo que a conduta tenha sido praticada visando prejudicar, se beneficiar ou por mero capricho e satisfação. Se ele não visava, se foi só um descuido, erro, mas ele não visou prejudicar ninguém, se beneficiar, nem era por mero capricho ou satisfação pessoal, ele pode ter cometido outra coisa, mas abuso de autoridade não, certo? Isso tem que gravar, porque isso aqui é finalidade específica. Então, ó, finalidade específica, precisa disso. Então, toda lei você vai estar baseado nisso aqui, ela precisa dessa finalidade aqui, certo? É o que ele chama lá de dolo específico. Hoje, mais correto se chamar de elemento subjetivo especial. Elemento subjetivo especial. Por quê? É subjetivo, né? Tá dentro ali da esfera dele, ele quer prejudicar, ele quer beneficiar, o mero capricho é um elemento subjetivo e especial, porque é isso que essa lei pretende punir.
A ação é realizada com uma finalidade específica, tá vendo? É o dolo específico. Porque nós temos a figura do dolo eventual. O dolo eventual, ele prevê que aquela ação pode causar um dano, e não é a finalidade específica dele, ele não quer causar aquele dano, mas ele assume o risco. Se causar, causou. Então você vê que, como não é a finalidade específica dele, não é isso, ó, ele não quer prejudicar, ele só assume o risco. Se prejudicar, prejudicou, mas não é o dolo eventual. E o crime culposo, eles não cabem nessa lei aqui de abuso de autoridade, certo? Por quê? Porque você precisa de um dolo específico. Ele tinha vontade de prejudicar, beneficiar, mero capricho e satisfação pessoal. Importante isso. Seguindo aqui, a divergência na interpretação da lei, olha o que ele colocou no parágrafo 2º. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura o abuso de autoridade. Por quê? Isso aqui seria um crime de hermenêutica. A divergência na interpretação não configura, porque senão você começaria a engessar as pessoas. Você imagina, o delegado de polícia entendeu que aquilo ali era caso para prisão em flagrante de sei lá, alguma coisa. Aí chegou no juízo, o juiz entendeu que não e mandou soltar. E aí, divergência de interpretação. Um entendeu que sim, o outro entendeu que não. Aí o cara seria punido por abuso de autoridade? Complicado, entendeu? Você começaria a dificultar o trabalho das pessoas. Então, a divergência na interpretação por si só não é crime, não temos o crime de hermenêutica, não vai configurar abuso de autoridade, a não ser que tenha aquelas finalidades que a gente acabou de ver agora. Ele estava com a intenção de prejudicar, aí é outra história. Agora, a divergência na interpretação, pura e mera interpretação diferente de um para o outro, um entende que sim, outro entende que não, isso faz parte do jogo, não é crime. Quem é o sujeito passivo, ou seja, quem sofre o abuso de autoridade, né? Quem é o sujeito passivo que sofre? O que é interessante trazer isso aqui? Por quê? Porque é o Estado e a pessoa que está sofrendo aquele abuso de autoridade em si, propriamente dita, mas o Estado sempre. Então, o sujeito passivo imediato ou secundário sempre será o Estado, pois o titular do serviço é interessado no regular funcionamento dos mesmos, ou seja, o Estado, quando tem um abuso de autoridade, é porque um dos seus agentes agiu de forma errada. Então, ele é sempre uma vítima disso, do próprio funcionário dele, né? Ele é o interessado em que isso não ocorra, que ocorra tudo bem. Então, o Estado, ele sempre é o sujeito passivo do crime. E depois, a pessoa especificamente. Aí vai ser um ou outro, depende de quem foi a vítima ali direta. Então, sujeito passivo imediato ou principal, a pessoa física ou jurídica que sofreu. Lembrando aqui que no sujeito passivo, o Estado sempre está junto. Por quê? Porque ele tem a finalidade de proteção de diversos bens jurídicos do cidadão, visando um convívio harmônico em sociedade, regular desempenho das suas funções estatais e observando os princípios estabelecidos na Constituição. Enfim, por isso o Estado está sempre ali. Já explicou? Vamos para o sujeito ativo, ou seja, quem pratica esse crime de abuso de autoridade. Para praticar um crime de abuso de autoridade, tem que ser, é um crime próprio, ou seja, tem que ser um agente público. A gente falou disso já, né? Falei, presta atenção, tem que ser um agente público. Até expliquei para você ir lá na aula 4, entender, aula 4 ou 7, não me engano, enfim, direito administrativo, entender o que são agentes públicos, mas para grosso modo, se você ainda não assistiu essa aula, você entender que precisa ser um agente público, ou seja, o sujeito ativo precisa ser um agente público. Isso significa que é um crime próprio. O que é um crime próprio? É que não é qualquer pessoa que pode cometer aquele crime. Ele exige uma qualidade especial do sujeito. Então aqui a qualidade especial do sujeito é que ele tem que ser um agente público. Um particular não vai, certo? Exige uma qualidade especial do sujeito ativo, ou seja, somente determinadas pessoas que podem cometer, somente determinadas pessoas podem cometer aquele crime, ou seja, o agente público. Vamos para o artigo 2º. Então aqui no artigo 2º, sujeito a crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta, fundacional, de qualquer tipo de poderes da União, dos Estados, Distrito Federal, município, território, compreendido, servidores públicos e tal. Isso aqui a gente viu nas aulas lá de direito administrativo, você vai entender o que são eles por lá. Mas, ou seja, agente público. Reputa-se agente público para efeito desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, tratação. Por quê? Porque existe aí várias interpretações do que é um agente público, então a lei de abuso de autoridade veio definindo para não ter problema com isso, dizer quem é exatamente esse. Aqui, os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Então aqui é uma coisa que você tem que gravar, ação penal pública incondicionada, não vai depender de
de representação do sujeito e tudo, é incondicionado. O Ministério Público tomou conhecimento, o delegado tomou conhecimento, o investigador investigou, mandou para o Ministério Público pode ingressar com a denúncia, a ação penal pública incondicionada. Aqui no parágrafo 1º, será admitida ação privada da ação penal pública se ela não for intentada no prazo legal. Ou seja, isso aqui, ação privada, ele repetiu uma coisa que já é normal. Quando você estuda direito processual, lei processo penal, você já entende. Isso aqui significa o seguinte: o Ministério Público ele não entrou com a ação, mas ele não entrou com a ação, ele ficou inerte, ele não fez nada. Era para o Ministério Público, a ação penal pública é incondicionada. Tem um crime de abuso de autoridade, é o dever do Ministério Público ingressar com a ação. Bom, ele não ingressou, não fez nada. Não é que ele arquivou. Se ele tomou alguma ação sobre aquilo, tomou uma atitude, ele já fez alguma coisa. Então o particular não vai poder. Estou dizendo no caso do Ministério Público não ter feito nada, ficou parado mesmo, não tomou nenhuma ação. Quando acabar o prazo dele, o particular que se sentiu ali prejudicado, ele pode entrar com uma ação privada subsidiada da pública. E ele tem um prazo normal de 6 meses para fazer isso, a partir do... Olha lá. Quando se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia do Ministério Público. Ele pode ir tocando essa ação, mas o Ministério Público a qualquer momento pode retomar essa ação, enfim, é isso. Mas isso aqui é aula de direito processual, ele só repetiu aqui. Artigo 39. Aplica-se aos processos e ao julgamento dos delitos previstos nesta lei, no que couber a disposição do decreto. Isso aqui, é para dizer que ele diz, a lei de abuso de autoridade usa os procedimentos, porque isso aqui, procedimento de direito processual, ou seja, ele usa o Código de Processo Penal para os procedimentos dessa lei. E também usa a Lei 9.